Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje na NBA no dia 12 de 1 de 2023. Nossas primeiras impressões, muito conteúdo e estatísticas e o mapa mental de como deve ser essas partidas, mercados interessantes para vocês investirem. Todos os dias aqui no Sexta de Trade tem vídeo, né, com os nossos análises e palpites, prognósticos para esses duelos. E se você não conhece a gente, já vai se inscrevendo no canal. E lá no final do vídeo não se esquece de deixar o like se você gostar do nosso tipo de análise, se você vem gostando da nossa análise e também se você é fã desse tipo de conteúdo, porque certamente o seu like vai ajudar o YouTube a te recomendar novos canais de apostas esportivas que falam a respeito da NBA. Quanto mais opiniões vocês tiverem, melhor, e mais do que isso, vai continuar, né, incentivando a gente a produzir conteúdo aqui para vocês, beleza? Meta de 200 likes, a nossa meta clássica aqui no YouTube, é só clicar no botão de joinha, ajuda bastante. Bora aqui para Philadelphia 76ers e OKC, não sem antes deixar o convite para vocês do nosso grupo VIP aqui do lado, o menor preço do mercado, tá ainda mais barato, além de tips exclusivas, um material único que a gente manda lá para vocês. Todo mês a gente manda um conteúdo exclusivo, já mandamos ali o nosso guia da NBA, já mandamos também uma cartilha a respeito de cada uma das equipes, indicando onde apostar contra e a favor de cada uma delas. Cartilha essa que é atualizável, e mais do que isso, a gente também mandou para vocês os principais links dos sites de análise que a gente manda para vocês. Em janeiro tem mais conteúdo extra. Bora começar com Philadelphia e Oklahoma City Thunders aqui, por mais que o Oklahoma City Thunders venha dado trabalho para seus adversários em alguns momentos, enquanto o 76ers estiver completo e jogando dentro de casa, na grande maioria dos confrontos eles serão favoritos. Então, nesse confronto eu acredito que o Philadelphia deve vencer, mas é só de 23, por mais que eles venham jogando muita bola e o OKC tenha tido uma pequena queda recente aí, né? Digamos que voltando ao seu normal, porque na verdade eles tiveram um começo um pouco acima das expectativas. Eu acho que essa odd está muito baixa para a gente estar investindo a favor do 76ers, mas quem sabe pegar a vitória simples deles ali no ao vivo não possa ser interessante, aproveitando o fato de que os últimos 3 jogos seguidos do OKC fora de casa eles perderam, e de que como mandante o Philadelphia 76ers tem 4 vitórias em 5 jogos, né? Mais do que isso, perderam apenas para o Chicago Bulls, que eu considero uma equipe mais gabaritada que o OKC. Mas já que isso não vai pagar tão bem, a gente precisa encontrar algo que seja interessante para a gente estar investindo. E eu vou tentar indicar 2 coisas legais aqui para vocês. A primeira delas aqui, né, é na linha de pontos, né, de um jogador. Claramente a gente vai investir no Joel Embiid acima de 31,5 pontos, um dos principais cestinhas da NBA, um dos jogadores mais imparáveis. E dentro dos cestinhas, digamos que ali a gente tem Luka Doncic, Joel Embiid, entre outros, né? A gente tem ele, né, ali do lado do Doncic, como um dos que tem a maior taxa de usabilidade dentro da própria equipe. Ele arremessa em alto volume. Então, independente de quem for o adversário, contanto que esse adversário ali mantenha ele por tempo suficiente em quadra, né, ele consegue superar essas linhas. Então, tudo que a gente precisa hoje é de que o Joel Embiid supere os 30 minutos, tenha uma minutagem interessante e que o OKC minimamente seja competitivo como visitante até metade ali, né, do último quarto, pelo menos, para que essa linha ultrapasse. Se a gente for fazer aqui um filtro do Joel Embiid jogando dentro de casa, nos últimos 10 jogos aqui, né, como mandante, ele tem uma média de 35,8 pontos por partida. Além, por exemplo, na última atuação, 24 minutos contra o Detroit Pistons, jogo mole, e ele fez 36 pontos. Então, um ótimo cenário para superar essas linhas hoje. Ele que superou nos últimos 3 jogos consecutivos como mandante e superou com sobras contra equipes ali em que ele tem um cenário favorável para produzir dentro do paint. Isso é um cenário que vai acontecer hoje mais uma vez, né? Vamos pegar aqui a equipe que mais sofre pontos no paint na NBA para poder tirar uma conclusão do porquê que isso é interessante, além da quantidade de arremessos, da qualidade técnica dele e dos números recentes. Bom, primeiramente a gente tem o Oklahoma City Thunder sendo um dos 10 times mais vazados da NBA, sofrendo 116,6 pontos por partida, o que já é um cenário bem interessante para a gente trabalhar com acima de algum jogador. Em relação a pontos no paint, setor esse no qual o Joel Embiid mais atua e mais executa seus arremessos, a gente tem o Oklahoma City Thunders como a 7ª equipe que mais sofre pontos nesse setor em toda a NBA. E se a gente for pegar aqui o Oklahoma City Thunders como visitante, eles são um dos 5 que mais sofrem pontos no paint em toda a liga. Então, cenário melhor do que esse, impossível. Outra coisa interessante, a equipe do Oklahoma City Thunders é um dos times que mais cedem rebotes em
toda a liga, mas entre trabalhar com rebotes do Joel Embiid, que eu acho sim interessante, trabalhar com a linha de pontos dele, eu acredito que a linha de pontos tem mais potencial, então acho que o Philadelphia vence, acho que o Joel Embiid vai conseguir uma boa linha de pontos e também ele tem muito potencial para conseguir um duplo-duplo ou uma boa linha de rebotes para essa noite. Beleza? Próxima análise aqui, Brooklyn Nets e Boston Celtics. Aqui era para ser um dos melhores jogos possíveis, mas infelizmente Kevin Durant se machucou, não joga hoje. Talvez o jogador mais talentoso histórico que estaria em quadra, né, nesse confronto que promete muito. Então, Kyrie Irving deve chamar a responsabilidade, mas eu não sei se ele ultrapassa a linha de 29,5 pontos, não. Contra o seu ex-time e dentre seus ex-times, né, ali Cleveland e Boston, o time que ele mais odeia e mais gosta de jogar bem, principalmente fora de casa. Não é o caso hoje, mas ele tem tudo para fazer uma boa partida, principalmente contra um Boston Celtics desfalcado de um jogador importante como o Al Horford, um dos melhores defensores da equipe, e possivelmente sem Robert Williams III e Marcus Smart, dois dos seus três principais defensores ali e titulares dessa equipe que são dúvida. Jaylen Brown também é dúvida, então digamos que Al Horford, Jaylen Brown, Marcus Smart e Robert Williams não jogam e a gente vai ter aqui um Boston Celtics sem 4 titulares. Porém, eu ainda não sei o que dizer desse Brooklyn Nets sem o Kevin Durant. A gente teve um recorte muito curto, né, dessa equipe jogando sem ele nessa temporada, e mais do que isso, desde que eles tiveram um salto ali de qualidade técnica, menos ainda. Então eu não sei o que esperar dessa equipe e eu não sei o que vai ser do Boston Celtics sem seus principais jogadores. Mas a gente consegue pegar um filtro aqui mínimo, né, de como foi o desempenho do Brooklyn Nets sem o Durant. A gente teve uma partida ali extremamente bem pontuada contra o Indiana Pacers, mas foi há um bom tempo atrás. Mais do que isso, jogando como visitante, em que o Brooklyn Nets conseguiu vencer por 3 pontos de diferença o Indiana Pacers. Mas enfim, é daqueles jogos que tanto pra gente trabalhar com pontos, com jogador, com quem vence, com handicap positivo ou negativo, a gente precisa de mais informações. A gente não vai ter informações do lado do Brooklyn Nets, porque o nosso recorte sem o Kevin Durant é mínimo, mas a gente precisa saber o que será do Boston Celtics, se eles irão com bons titulares ou não. Acredito que se eles vierem ali pelo menos com Jaylen Brown na escalação, eles devem vencer esse jogo. Lembrando que é um jogo equilibrado, perigoso e mais do que isso, né? Eu só acho que vale o risco. Muito mais do que ter certeza de que o Boston é favorito, porque é um jogo duríssimo, mas sem escalação, sem posicionamento, beleza? Agora vamos aqui para Miami Heat e Milwaukee Bucks, um jogo mais interessante, equipes que vêm aí fazendo bons confrontos recentes, um equilíbrio muito grande nos duelos entre eles, mas eu acredito que essas linhas aqui apresentadas pelo SofaScore estão bem equivocadas e dá pra gente tirar bastante valor dentro disso. A gente tem um Milwaukee Bucks que sim, vem sendo irregular, jogando fora de casa principalmente, e virá cansado hoje, depois de uma noite ontem, bem trabalhosa ontem, a gente diz que eles estão cansados. Giannis Antetokounmpo jogou muita bola, a gente investiu no over 13 rebotes ali dele e bateu tranquilamente, ele fez 18, mas hoje acho que o melhor, independente do cansaço, é a gente trabalhar no handicap positivo do Milwaukee Bucks, mais 9.5 pagando em 55, a gente não vai ver todos os dias. Deve ter alguma informação aí que eu deixei escapar, comentem aí se ficou faltando alguma coisa, mas o fato é que Giannis estará em quadra e mais do que isso, a gente tem aqui um Miami Heat desfalcado, de Tyler Herro, Kyle Lowry, dois dos seus titulares, também Duncan Robinson, um dos melhores arremessadores de 3 dessa equipe, e possivelmente sem Bam Adebayo, que é dúvida para hoje, seu principal defensor de aro, seu segundo ou terceiro melhor jogador, e vai fazer muita falta. Provavelmente se ele jogar, a equipe do Miami sim fica mais forte ali com o Jimmy Butler, com ele, com pelo menos os Strus dentre os titulares, mas eu acho que eles ainda terão um bom confronto ali com Brook Lopes, Giannis, Jrue Holiday, entre outros jogadores interessantes que o Bucks tem. Lembrando, o Milwaukee Bucks não vem jogando muito bem fora de casa. Eles deixaram a desejar em algumas partidas, mas tiveram uma sequência ali, né, de 3 vitórias consecutivas contra times interessantes como New York Knicks, Toronto Raptors e Atlanta Hawks. Knicks e Raptors, times acima de tudo defensivos, e o Atlanta Hawks, um time com uma boa defesa de perímetro, mais frágil no garrafão, o que fez com que eles tirassem proveito disso, né? Mas acima de tudo, a gente vai ter um adversário hoje que eu diria que é um mix do New York Knicks com o Atlanta Hawks ali, né, e o Toronto Raptors, que é um time melhor defensivamente do que ofensivamente, mas que ao contrário do Atlanta Hawks, ao invés de defender bem o perímetro, defende bem o centro e deixa a desejar ali nas bolas de 3. Olho nas bolas de 3 dos jogadores do Milwaukee Bucks, mas para essa partida eu acredito que esse handicap positivo seja interessante pelo seguinte:
a gente for observar aqui os números do Miami Heat jogando dentro de casa nos últimos 10 jogos, eles têm aí, né, um aproveitamento de apenas 50%, o que é muito pouco para um mandante que prometia como eles. Mas mais do que isso, eles perderam para adversários como Indiana e Chicago ali, que são times de meio de tabela, e mais do que isso, perderam também para o San Antonio Spurs e para o Detroit Pistons, que são times horrorosos. Mais do que isso, em suas vitórias eles venceram o Wizards por 3 pontos de diferença, o Clippers por 5 pontos de diferença, o Minnesota por 3, aí tiveram uma boa vitória aqui contra o Los Angeles Lakers, que tem um encaixe bem favorável com o jogo deles, então é justificável por uma diferença ali de 14 pontos, e venceram o OKC por apenas 1 de diferença. Repito, eles estão desfalcados, fragilizados, enfrentam hoje o Milwaukee Bucks, que é superior a pelo menos metade desses times, e que hoje, com esse handicap de mais 9.5, pode até perder por 9 pontos, diferença de 10 pontos, em que o Heat, dentro de casa, só conseguiu abrir uma vez contra os Lakers, que, repito, tinham um encaixe muito favorável com eles, né? Porque o Miami defende bem o centro e o Lakers só consegue pontuar por ali. Beleza, então handicap de mais 9.5 para o Milwaukee Bucks, desde que o Giannis Antetokounmpo esteja em quadra, é o melhor a se fazer hoje. Fechado. Próximo jogo aqui, Toronto Raptors e Charlotte Hornets, equipes que se enfrentam mais uma vez, né? A gente teve um confronto recente entre essas equipes e a nossa análise vai ser praticamente a mesma, as entradas também. Toronto venceu ali por 12 pontos de diferença, acima de tudo pelo seu grande último quarto, mas eles também foram superiores no primeiro e no segundo, e acima de tudo conseguiram abrir uma diferença grande como mandante, porque eles têm um encaixe favorável ao Charlotte Hornets. Eu vou até deixar aberto aqui, né, aquela partida para a gente poder usar ela como base de interpretação para nossa análise. Vamos lá. A equipe do Toronto Raptors é um time que tem muitos jogadores ali de estatura razoavelmente alta para as posições, tirando a posição de pivô, mas acima de tudo jogadores que frequentam bem o garrafão e defendem muito bem esse setor. Mais do que isso, jogadores de envergadura muito alta. Se você somar a envergadura dos 3 jogadores de frente do Toronto Raptors, é a maior envergadura média que a gente tem em toda a NBA. Mas por que eu estou destacando isso? Porque é justamente no centro, naquele setor do garrafão, na zona pintada, onde o Charlotte Hornets é mais frágil. Eu digo mais frágil porque eles são frágeis em todos os lugares, mas ali principalmente. Kelly Oubre Jr. está de fora e Gordon Hayward é dúvida, caso ele não jogue, vai ficar ainda mais fácil do Toronto vencer essa partida e convencer. No nosso grupo VIP, a gente fez uma análise bem aprofundada a respeito do Pascal Siakam, né? Que nesse confronto foi o cestinha do lado do Toronto Raptors. A gente teve ele aqui com 28 pontos, a gente trabalhou em um acima de 25.5 pontos do Siakam e a gente acredita que isso possa se repetir hoje. Vamos dar uma olhada aqui nas linhas dele para poder ver se isso de fato continua sendo interessante, e contanto que ele esteja aqui em 26.5, dá para esperar cair ali para 25.5 no ao vivo. Eu acho que tem muito potencial mais uma vez, porque, repito, é o principal cestinha do mandante, que é favorito, joga na posição mais frágil do Charlotte Hornets e tem um encaixe favorável contra a defesa dos seus adversários. Se a gente for olhar aqui em pontos concedidos por jogo, o Charlotte Hornets é o time que mais, terceiro, né, que mais sofre pontos por jogo em toda a NBA. Se a gente fizer um filtro com eles fora de casa, é o quarto, mas o número de pontos aumenta, com 120.2 pontos sofridos por jogo como visitante. Mas o mais importante, repito, é o paint, a zona do garrafão, onde o Charlotte Hornets é um dos times que mais sofrem pontos, um dos 10 times que mais sofrem pontos nesse setor, e onde o Pascal Siakam mais atua, mais executa seus arremessos. Eles têm uma leve melhora ali jogando como visitante em relação a posicionamento na tabela, mas ainda assim sofrem praticamente o mesmo número de pontos por jogo, né, que eles sofrem no geral da NBA. Então, um setor muito fraco ali do Charlotte Hornets, inclusive eles são um dos times ali que mais cedem rebotes por jogo em toda a NBA. A equipe do Toronto Raptors tem uma boa execução para recuperar posses e rebotes ofensivos e, consequentemente, dá para o Pascal Siakam fazer alguns pontinhos ali de segunda chance, já que o Charlotte é o segundo que mais cede rebotes na NBA. Se você for ver, ele conseguiu vir bem aqui, né, pontuar bem ali do perímetro também, um pouco mais de média distância, mas foi no garrafão onde ele dominou os seus adversários. E se a gente for pegar aqui as linhas do Gary Trent Jr., ele ajudou muito a abrir essa defesa, pontuando ali no perímetro, mas as linhas do Giannunobi também, isso facilitou que o Pascal Siakam fosse produtivo também no centro.
O que eu quero dizer aqui com esse mapa aqui de pontuação desses jogadores? O Charlotte Hornets, que é um dos times que mais sofrem pontos na NBA, sofreram defensivamente de todos os lados, de todos os setores. Claro, eles vão ter alguns ajustes, vão voltar à sua média normal defendendo o perímetro, que é ruim, mas é um pouquinho melhor do que defender no centro, mas fato é que eles devem sofrer muitos pontos, então trabalhar com acima de 224,5 pontos totais pode ser interessante acima de tudo, porque a defesa do Toronto Raptors jogando dentro de casa nos últimos 10 jogos não vem sendo tão boa assim, né, como a gente esperava. O mercado ainda interpreta que essa defesa deles pode ter um salto de qualidade, pode ser boa o suficiente, mas se a gente for olhar aqui a defesa deles jogando como mandante, ela não é top 10, ela teve uma queda relevante aí recentemente, né? Se a gente for olhar aqui o defensive rating deles na temporada jogando como mandante, eles são uma das 10 piores defesas e repito, o Charlotte Hornets é um dos times mais vazados, um dos times mais rápidos da liga, então a gente tem muitas posses de bola para os dois lados, chances do jogo ser mais bem pontuado, porque se a gente tem, por exemplo, 110 posses na partida, é muito mais fácil a gente trabalhar um over do que uma partida ali que vai ter, sei lá, 100 posses de bola. Isso é matemática simples e lógica, então é interessante que a gente tenha o Charlotte Hornets, que é um time que gosta de correr, de acelerar, e mais do que isso, produz posses para eles e para os adversários. O offensive rating, né, que é a eficiência ofensiva dos Hornets, não é tão boa, é uma das piores da liga, na verdade nesse momento é a pior, mas às vezes eles pontuam bem pelo volume e vão ajudar, né, essa linha de pontos subir bastante, mas mais do que isso. Se você tem um time rápido, que arremessa muito, com eficiência baixa, o que acontece? Eles erram. Ao errar, o que sobra? Rebotes. Por isso o Charlotte também é um time muito bom para você trabalhar com rebotes. Beleza? Outra dica que eu vou dar para vocês, além da que a gente já falou, que é Toronto vencendo, aquele over em pontuação total, né, acima de 223,5 pontos totais, jogável até acima de 224,5 e pontuação do Siakam. Olho nas assistências do LaMelo Ball. É ele quem comanda essa equipe, né? Ele quem teve ali 14 assistências na partida, mas aquilo não foi por acaso. Eu já vou explicar para vocês por quê. Se a gente for olhar aqui na temporada geral, o Toronto Raptors é um dos 10 times que mais cedem assistências por jogo em toda a NBA. No último jogo, né, no caso esse contra o Charlotte Hornets, eles foram o time ao lado do Memphis Grizzlies que mais cedeu, com 33 durante a partida. Dentro de casa, eles cedem mais assistências do que fora, a diferença mínima, mas mostra que, não importa onde eles jogam, o número de assistências dos adversários sempre vai ser alta. LaMelo é o melhor passador da equipe adversária e mais do que isso, né, a gente tem claramente o Toronto, né, fazendo uma defesa ali, pressionando o lado da bola. Então, dependendo para onde ela rodar, do outro lado vai estar sempre livre. Lógico, é difícil você acertar esse passe cruzando a quadra, mas o LaMelo sabe fazer isso. Ele tem um passe preciso e forte. Então, eu balizaria a minha opção de Léo, diante de tudo isso que você me falou. Qual que é a melhor? Eu diria que assim, se você acha que o Charlotte Hornets vai vencer, as assistências do LaMelo fazem sentido. Se você acha que o Toronto vai vencer, a pontuação do Siakam faz sentido. Se você está desconfiado de vitória para essa partida, pontuação total é o que faz mais sentido, então acho que tem que ser de acordo com aquilo que você acredita no resultado dessa partida. Fizemos praticamente a limpa de tudo que é mais interessante nesse duelo aqui. Vamos passar aqui para nossa próxima análise, jogos que acontecem na virada do dia 12 para o dia 13, LA Lakers e Dallas, e Portland e Cleveland. Mas antes, pessoal, se inscrevam no canal, deixem o seu like, ativem o sininho de notificações se não ativaram e também clica no botão de joinha, vai ajudar muito a gente, a meta de 200 likes, clica porque vai ajudar muito. Comenta como foi o seu dia ontem, o que vocês planejam para hoje. Fechado? Bora aqui então para LA Lakers e Dallas Mavericks. Vou deixar aqui do lado, né, o nosso grupo VIP menor preço do mercado para vocês conhecerem, terem análises mais exclusivas e aprofundadas do que essas que eu passo aqui para vocês e para vocês serem bem lucrativos também a aprenderem lá com a gente. O Lakers e o Dallas se enfrentaram recentemente, né? Na verdade, não tão recentemente assim, faz em torno aí de 15 dias. Se enfrentaram na rodada de Natal. Dallas Mavericks conseguiu virar um jogo incrível ali, com o Luka Doncic dando show, à frente dos Los Angeles Lakers, que venceram os 2 primeiros quartos, mas conseguiram sofrer 51 e 30 pontos nos últimos 2. Então, a gente tem aqui um cenário interessante para trabalhar com a pontuação desses jogadores principais dessas equipes e com a pontuação total. Infelizmente, eu que achei que seria um jogo over, né? As linhas estão muito altas, não dá pra gente pensar muito nisso daqui, mas caso você goste de trabalhar ali com linhas acima de 230 pontos,
acho que sim, o jogo vai passar de 229,5. Eu gosto de trabalhar com linhas um pouco menores do que isso, mas faz sentido, eu já vou explicar por quê. Bom, vamos lá. Primeiro, vamos analisar aqui o Los Angeles Lakers, né? Que para eles serem produtivos ofensivamente, eles têm que vir com o LeBron. Se o LeBron não jogar, e a tendência é que ele jogue, esqueçam essa análise aqui. Os outros jogadores ajudam, mas não são tão importantes assim. Do outro lado, a gente tem o Dallas Mavericks sem o Finney Smith, que é um ótimo defensor de perímetro, então é melhor também que ele esteja de fora. Então, se LeBron e Luka Doncic jogarem, esse over aqui faz sentido. Mas eu tentaria pegar uma linha mais baixa no ao vivo. Por quê? Primeiramente, o confronto direto, né, entre eles, a gente viu um jogo mais pontuado do que isso. Por mais que a gente espere que o Lakers não sofra 51 pontos num quarto, ainda assim, foi um jogo ali que chegou a 239 pontos, bem acima daquilo que a gente busca. Se a gente for olhar os jogos recentes do LA Lakers, eles também passaram isso, pelo menos na grande maioria. Se a gente pegar aqui os últimos 6 jogos deles, apenas um ficou abaixo dessas linhas contra o Miami Heat, que é um dos times mais lentos e também melhor defensivamente da liga. E ainda assim, a gente chegou ali perto dos 220 pontos. Mas mais do que isso, se a gente for olhar aqui os últimos 10 jogos do Los Angeles Lakers, na verdade, vão pegar 15, porque aí a gente vai abraçar um pouquinho melhor ali, né, o mês de dezembro, a gente vai identificar que o Los Angeles Lakers foi uma das piores defesas de toda a NBA, né, top 10 piores defesas da liga. Então, a gente já tem uma defesa ruim para trabalhar com over. Mas em relação ao ataque do Los Angeles Lakers nesses 15 jogos, como foi? Foi um dos 10 melhores, mas o mais interessante é que os Lakers também são um time veloz. Eles são o quarto time mais rápido da liga. Então, se você tem um ataque eficiente e um time rápido, ou seja, você gasta pouco relógio e tem mais posses de bola por minuto, mais arremessos por jogo, consequentemente, as chances do seu jogo ser acima desse são bem grandes, certo? Exatamente foi o que aconteceu. Um ataque bom, uma defesa ruim e um pace alto perfeito. Mas o nosso grande ponto de interrogação é o Dallas Mavericks, que é um dos times mais lentos da NBA, o terceiro time mais lento da liga, muito porque o Luka Doncic não é um jogador muito explosivo, ele gosta de cadenciar o jogo, mas fato é que ofensivamente o Dallas Mavericks também foi top 10 nesses últimos 15 jogos. Isso é muito interessante. Então agora, tudo que falta para esse over ficar perfeito é eles terem uma defesa ruim, certo? Bom, o Dallas Mavericks jogando dentro de casa, eles até se defendem bem, mas nessa temporada, jogando como visitante, a defesa deles piora bastante. Então vamos aplicar aqui esse filtro deles como visitante e mostrar para vocês que sim, é possível pontuar bem contra o Dallas Mavericks, que é a sexta pior defesa da NBA por 100 posses de bola jogando como visitante. Então, a única coisa negativa que a gente tem aqui é a possível ausência do LeBron, que acho que não vai acontecer, e o ritmo lento do Dallas Mavericks. De resto, tudo a favor de um over. Consequentemente, quem deve, né, puxar essas linhas de pontos? Doncic e LeBron, os dois jogadores mais interessantes para a gente trabalhar nesse momento individualmente falando nessa partida, mas eu priorizaria o LeBron, já vou explicar para vocês. Primeiramente, a linha, né, do Luka Doncic geralmente é mais alta e eu entendo que ela seja. É justo, tá jogando muita bola. 34,5 eu acho muito. Já o LeBron, a gente consegue aqui em Marcos pegar uma linha um pouquinho menor, mas pagando o mínimo que a gente busca. Eu acredito que o LeBron deva fazer ali em torno de 30 pontos. No momento não está aberta aqui a linha de pontos dele em Marcos, mas eu acho que se tiver 31,5, 30,5, ao vivo em algum momento isso vai acontecer, tá? Porque nos primeiros quartos ele joga um pouquinho mais devagar. Então, se a gente pegar ali uma linha de 29,5, dá para pegar acima de. E por que eu prefiro o LeBron James? Bom, se a gente for olhar aqui a linha de pontos concedidos no paint por jogo nos últimos 3 jogos, o Dallas Mavericks é o quinto time que mais vem sofrendo pontos nesse setor. E com o LeBron James atacando a cesta o tempo todo, aquilo que ele é especialista, desde o começo da sua carreira e imparável, eu acho que ele vai ter mais facilidade em pontuar do que necessariamente o Luka Doncic vai ter facilidade de pontuar ali na média distância, principalmente porque o Los Angeles Lakers é um time que defende melhor ali, né, o centro do que necessariamente o perímetro, sendo que o Los Angeles Lakers ali está no meio da tabela em defesa de paint, né, diferente do Dallas Mavericks que está entre os piores, como eu mostrei para vocês. Então, o ideal para mim é LeBron James, principalmente porque eles estão jogando em casa e ele vai querer, diante da sua torcida, trazer essa vingança. Em relação à vitória, Dallas Mavericks eu acredito que seja favorito, mas fora de casa eles não são tão confiáveis, porém odd de 1,71 eu acho que vale
o risco. Fechado? Pessoal, já deixou o like para poder ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo e que também não custa nada? Clicando no botão de joinha, o YouTube vai entender que esse conteúdo de apostas esportivas é relevante, vai te indicar outros canais e não vai, penalizar aqui a nosso projeto. Então, esse like contribui bastante, clica no botão de joinha, vai ajudar muito a gente. O jogo entre Portland Trail Blazers e Cleveland Cavaliers, a gente sempre deixa um jogo exclusivo lá para o nosso grupo VIP, será esse o último jogo que encerra a noite e a gente vai trazer análise para vocês de forma mais aprofundada lá. A gente tem dúvidas impactantes na escalação, como por exemplo o Jarrett Allen, um dos principais defensores de aro ali dos Cavs, e também o Damian Lillard, o principal jogador do Portland. Então nem vale muito a pena a gente falar nada para vocês, então conheçam lá nosso grupo VIP, assim que a gente tiver notícia de escalação, confirmações, a gente vai dizer o que a gente vai fazer e também como isso impacta em cada uma das partidas. Mais do que isso, conteúdo extra e muitas outras tips. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez e falou!